10 horas e 12 minutos, feriado do dia de Tiradentes, né? Dia no qual a gente celebra também a Inconfidência Mineira, essa figura que é histórica, né? Cercada aí de história com H e também de histórias, né? Com o Hzinho minúsculo. Por isso, pra gente falar um pouco sobre essa data, sobre essa figura também, não é? Que nos legou muita história e um feriado também para posteridade, com o Luiz Carlos Vilauta. Ele é professor associado do Departamento de História da UFMG, doutor, mestre, bacharel e licenciado em História pela USP. Como vai, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia. Como vai? Tudo certo. Bom feriado para o senhor. Já? Uma correção. Sou professor titular aposentado da UFMG. Ah, tá certo. Professor, bom, contando com toda essa bagagem, todo esse conhecimento do senhor, começando aí por um básico, quem foi Tiradentes, quem foi essa figura histórica, e já emendo nessa pergunta para saber o seguinte: nós, naquele momento que estamos lá na escola, aprendendo a história, na disciplina História, a gente é ensinado alguma coisa que não era verdade, que não tinha muito a ver com o que de fato aconteceu? Vou começar por aí. Né? Por Primeiro, favor. Geralmente se aprende que Tiradentes era um pobretão ou um homem muito simples. Se aprende que ele foi o líder da Inconfidência e se aprende também que o movimento era um movimento pela independência do Brasil. Tudo mentira. Tudo mentira. Primeiro, o movimento não era pela independência do Brasil, não havia uma ideia de Brasil à época consolidada, nem muito menos uma identidade de brasileiro construída naquela época. Isso foi uma construção posterior. Havia apenas um esboço de identidade brasileira. Então, Tiradentes lutava, assim como aqueles que participaram do movimento da Inconfidência, pela independência de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, no máximo. Né? No fundo, eles queriam uma nova relação com Portugal, uma relação que não se pautasse, não se desse com aquela exploração que então acontecia, exploração colonial. Outra questão importante, Tiradentes pertencia a uma família de consideração, de importância da região de São João do Rei, né? E não era um homem qualquer, não era um pobretão, era um homem de posses médias. Ele era oficial de tropa paga, ele era segundo-tenente, ele era um alferes, né, a patente dele. Ele tinha desenvolvido antes atividades comerciais e mineradoras, não com muito sucesso. E ele também aí fez projetos de desvio dos córregos do Andaraí e Maracanã, no Rio de Janeiro, para mover um moinho, não é, que ele queria instalar, o que traduz um pouco o lado assim, engenhoso e afeito a técnicas da parte dele. Ele era, além de tudo, dentista prático. Né? Então, eu acho que eu respondi a questão, quem que era o Tiradentes, não é? E você vai perguntar assim para mim, qual foi o papel dele, então, na Inconfidência? Por que a gente celebra como, né? data, como feriado nacional o dia da morte dele? Tiradentes foi punido como bode expiatório, mas também um bode expiatório que fez por merecer a punição. Não estou defendendo a punição, não, estou explicando a lógica dela. Tiradentes levou a ideia de liberdade, de revolta para o espaço público. Ele levou essa ideia para os caminhos, para os locais onde se acantonavam tropas, para as ruas, para as tavernas e até mesmo em casas de prostitutas. Então, ele é o que a gente chama de mediador cultural. Ele fez a ponte entre os homens, entre homens de importância cultural, econômica e social em Minas Gerais e o que a gente poderia aí chamar hoje de povão, né? Ele sabia falar uma linguagem que era compreensível para as pessoas mais simples. E ele foi um propagandista e um idealista aí da Inconfidência Mineira. E justamente por se expor, por fazer críticas públicas, é que ele foi escolhido para ser aí punido aí pelo Tribunal da Alçada, que foi nomeado pela rainha Dona Maria I para
investigar e punir o crime de rebelião.